não se escandalizou, não. Mas além de não se escandalizar, não entrou também para a rebelião contra o Senhor. A Bíblia diz que ele também pereceu no seu pecado. E qual foi o pecado dele? Acreditar na confusão que a tribo de Corá, junto com seus adeptos, fizeram contra o Senhor. Eu quero pontuar e trazer já uma aplicação pessoal aqui para as nossas vidas. Olha como que é interessante, as pessoas acabam perdendo suas bênçãos, ou acabam simplesmente pecando contra Deus, não só pelo ato de blasfemar contra uma promessa ou contra as coisas de Deus, mas pelo simples fato de também acreditar no que não é real, acaba também se inflamando no seu pecado. Existem pessoas que simplesmente não se envolvem em nenhum tipo de confusão, mas ao dar ouvido a conversas alheias, ao dar ouvido a conversas que não convêm, ao dar ouvido e acreditar naquilo que não sabe se é verdade, simplesmente também pecam diante de Deus e acabam perecendo no meio do caminho. É um alerta de Deus. Então, é necessário a gente entender que promessa de Deus dada é promessa de Deus cumprida. Não podemos duvidar do que Deus tem para a nossa vida. Olha para o teu irmão mais próximo e diga assim: não duvide do que Deus tem para a tua vida. Ainda que a situação seja contrária, ainda que a situação seja totalmente contrária ao que realmente parece ser, ainda que as pessoas tentam te escandalizar e dizer: olha, você não vai alcançar esse objetivo, o que estão falando é verdade, o que Deus falou para você é mentira. Quando a gente acredita no que os outros falam, mesmo que não se rebeliamos, mesmo que continuamos ainda na presença de Deus, mesmo que continuamos ainda no Evangelho, mas não acreditamos ainda no que Deus tem para a nossa vida, soa para Deus também como uma rebelião e um pecado. E foi o caso do pai dessas 5 mulheres. Eles não colocaram a sua cara a tapa, mas infelizmente acreditou no que se ouviu e acabou perdendo o seu lugar. Fica um alerta para a igreja de Cristo: não dê ouvidos ao opositor da promessa da sua vida. Não dê ouvidos a conversas profanas que desalinham o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para o teu ministério. Não dê ouvidos ao sistema demoníaco que impera para tentar te afastar do que Deus tem para você. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir na tua vida, indiferente do que falam, indiferente do que mostram, indiferente do que se rebeliam. A palavra de Deus vai se cumprir. Pode glorificar, você tem liberdade para exaltar esse Deus. Creia somente. Pois bem, voltando ao texto, a Bíblia Sagrada diz que então este homem se rebelia. E quem foi Zelofehad? É o que nós falamos, da tribo de Manassés. E ele padece no deserto, e as próprias mulheres falam, as filhas deles falam, dizendo: olha, ele morreu no seu próprio pecado, por não acreditar, por acreditar nos espias murmuradores e descrentes. Está no livro de Números 27, versículo 3, você pode marcar se quiser. Olha o que ele fala: ele morreu. Mas esse homem agora morre e deixa 5 mulheres. Terrível. Por que 5 mulheres? 5 mulheres que, segundo a lei antiga, não davam o direito de se assegurar em nenhum tipo de propriedade. Essas mulheres agora são descendentes de Zelofehad, simplesmente estão agora solitárias. Por quê? No capítulo anterior, o Senhor conversa com Moisés e diz: Moisés, faz um censo, faz a contagem. Está perto de você receber, está perto de entregar a promessa para vocês, está perto de vocês alcançarem a terra prometida. Faz a contagem. E Moisés faz a contagem. E o Senhor fala: dê a cada um, aos seus filhos, a proporção de acordo com o número do seu clã, você dará a sua terra. Então tem X de números de pessoas, você dará aquilo lá. Tem N de pessoas, dará essa possessão maior. E Moisés, obediente, junto com Caleb e Josué, naturalmente, entendo eu, fez então todo o mapeamento, todo o censo. E nesse censo conta-se então agora quem? O clã de Manassés.
Quem conta? A Bíblia diz que conta-se do clã de Manassés cerca de 52.700 pessoas. E dessas 52.700 pessoas que estavam ali, a Bíblia diz que dessas 52.700 pessoas, 5 que estavam ali não receberiam a sua parte na herança, porque eram mulheres. E a lei tangia naquela época dizendo que se tivesse mulher e não tivesse homem, não poderia exercer nenhum tipo de autoridade sobre as suas terras. Eu quero que você entre comigo nessa situação aqui agora. Você já imaginou que tipo de dor, que lacuna essas mulheres entraram psicologicamente? Depois de ter andado 40 anos no meio do deserto, depois de ter visto guerras se levantarem, depois de ter sido fiéis à palavra de Deus, ao que Deus ordenou, mesmo vendo que o seu pai não era fiel, mesmo vendo que o seu pai deu ouvido a murmurações, mas elas se guardaram, se respaldaram, esperando no final desta caminhada receber pelo menos a terra como herança. E agora, diante de uma contagem, diante de uma lei, elas se verem simplesmente longe de alcançar aquele objetivo. Elas estão afastadas, e o sentimento que vem é um sentimento de injustiça. Ser sincero, sim ou não, igreja? É um sentimento de injustiça. Quantos de repente ao ouvir esta palavra está nesse mesmo sentimento? Depois de ter lutado para criar a casa, para levantar a casa, levantar a sua família, criar os filhos, e agora se vê numa situação de injustiça. Agora que é a hora de você aproveitar o seu momento, alcançar a sua herdade, chegar ao ponto de você dizer: pronto, agora aqui para mim deu, aqui para mim já está bom, eu vou agora só desfrutar exatamente do que eu plantei. E chega no momento desta hora, que você é para aproveitar o que você plantou, simplesmente você não tem direito. O sentimento que dá é um sentimento de injustiça, é um sentimento de revolta. E você procura, de repente, aquelas mulheres, estou conjecturando, é claro, deve ter procurado pessoas dizendo: e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai? São 5 mulheres que estariam à deriva agora de um casamento arrumado, arranjado. Mas pastor, não era normal na lei? É. Mas sabe o que é o pior? É você saber que tem direito e não poder tomar conta dela, tomar posse dela. Sabe o que é o pior? É você saber que é seu por direito e você não ter base ou apoio para alcançar o que é seu por direito. Aquelas mulheres poderiam se casar dentro da sua tribo, sim, poderiam, mas elas tinham umas terras que era por direito delas. É como você pagar o IPTU da sua casa e chegar no final de tudo o governo tomar e dizer que você não tem direito. Mas você sabe que você tem porque você pagou, é seu direito, você prestou conta, então é seu por direito, não é mais de ninguém. O sentimento que elas estão é desse, é de desleixo. E o pior não é isso. O pior é estar diante de uma lei criada por Deus e a lei não abranger elas. É difícil quando você lidar com esse tipo de situação. E é isso que elas estão vivendo. Mulheres que estavam propensas a viver uma vida de humilhação. Mulheres que estavam propensas a viver uma vida de ser subjugadas. Mulheres que estavam propensas ali, predestinadas a viver uma vida de humilhação. Essa era o marco delas. Só que aí me chama a atenção uma coisa. Essas 5 mulheres, elas tomam uma atitude. Repita comigo e diga: atitude. Eu ouvi fraco, será que é a máscara? Fala mais lá, diga: atitude. Elas tomam uma atitude. Qual é essa atitude, pastor? A Bíblia diz que elas vão até o sacerdote. Elas passam dos limites que qualquer mulher naquela época poderia passar. Vai até Moisés, vai até os maiorais que estavam à frente daqueles clãs, e diz
diz: ei Moisés, eu quero de volta por direito o que é meu. O meu pai, tudo bem, ele morreu no seu pecado, ele não estava na revolta de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado, porque não acreditou na promessa de Deus e deu ouvido à murmuração. Porém, eu e as minhas irmãs não temos filhos homens, não temos, mas presta atenção, nós fomos fiéis ao nosso Deus, e nós queremos o que é nosso por direito. Glória a Deus, aleluia. Pode glorificar. Você entende? Olha a atitude dessas 5 mulheres. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas o que levou, meu querido? Ela quebrou qualquer paradigma que tinha na época. Elas quebraram qualquer regras que tinham na época de mulher se pronunciar, de chegar até o sacerdote, de enfrentar os donos, aqueles responsáveis do clã. Mas elas estavam sobre uma autoridade. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que elas chegam até Moisés, e Moisés absorve o pedido delas. E sabe o que Moisés faz? Moisés vai orar a Deus. Repete mais uma vez comigo, diga: Moisés vai orar a Deus. Eu quero pontuar 2 coisas que o Espírito Santo está me pincelando aqui dentro deste culto. O que é, pastor? Primeiro, elas não ficaram murmurando, elas não ficaram, meu querido, se vitimizando, elas não ficaram acoitadas no canto, aceitando a situação, não. Elas tomaram uma atitude. Qual é essa atitude? Elas foram direto àqueles que estavam direcionando a sua jornada. Já tem uma revelação de Deus aqui dentro desta palavra para a tua vida. Quantas pessoas que chegaram ao ponto da aceitação da sua queda, aceitação da sua miséria, aceitação da sua situação que está vivendo de derrota. Quantas pessoas que preferem ficar simplesmente se martirizando, se vitimizando com a situação, e não tomam nenhuma atitude para mudar a situação que está vivendo. Alguns não tomam por causa de medo, alguns não tomam por causa de algum certo tipo de cabresto que é colocado dizendo: até lá você não pode levar, até lá você não pode ir. Só que Deus te trouxe a este culto para dizer para você: é hora de reação, é hora de não aceitar essa situação que você está sendo colocada, está sendo posto, está sendo posta. É hora de tomar a atitude das 5 filhas de Zelofeade e dizer: eu vou até aquele que pode resolver a minha situação. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque dentro deste culto você está vindo em direção àquele que pode resolver a tua situação. Não é o pastor Johnny, não é a diretoria desta igreja, não é o conclave que está aqui, não. Aquele que está aqui é Jesus Cristo, e Ele é justo para te honrar. Glória a Deus, aleluia. Pode exaltar este Deus. Tome uma atitude. Pega o dedinho indicador com todo respeito e carinho, não é de profeta, é só um dedinho indicador. Levanta para o céu, levanta para o céu, aponta para quem está mais perto de você e diga para ele e para ela assim: ó, toma uma atitude hoje. Glória a Deus, aleluia. Tome uma atitude hoje. Tome uma atitude hoje. O que incomoda, elas foram falar: mas pastor, tem muita gente que não deixa eu chegar, meu querido. Enfrente a multidão. Novo Testamento você quer? Então vamos à mulher do fluxo de sangue. Enfrentou a multidão, conseguiu tocar na orla e o pedido foi atendido. Você quer multidão? Vamos pegar o paralítico que entrou por cima do telhado, porque pela porta e pela janela não dava mais. Os seus amigos o ajudaram, levantaram ele até em cima, abriram o telhado, colocaram a cama para chegar até na presença do Mestre Jesus. Você quer mais Novo Testamento? Pega Bartimeu, mesmo com a multidão dizendo: cala a boca, o mestre não vai te ouvir. E ele continuava clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Pode glorificar. Enfrente a multidão dos seus medos, enfrente a multidão da burocracia, enfrente a multidão do negacionismo, enfrente a multidão e vença. É tarde, é dia de mudar
é dia de romper. Você entende? Elas romperam toda a ideologia, toda a cultura que tinha naquela época. E elas foram até Moisés. Moisés, quando se dá com aquela situação, como a gente falou, ele vai orar a Deus. Isso que é interessante. Nós temos que ter essa percepção. Não devemos levar o nosso problema para quem não pode resolver de forma humana. Nós temos que levar a nossa situação abaixo de Deus para pessoas espirituais. Glória a Deus. E é muito bom quando você tem um líder espiritual, porque ele sabe que mesmo que tenha uma lei que lhe aferre a estar obedecendo o estatuto, ele sabe que existe um Deus de misericórdia que está propenso a quebrar aquele estatuto simplesmente para beneficiar aquele que é fiel. Pode glorificar. É bom quando você tem um líder que tem a unção, a espiritualidade, o poder de Deus na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. É isso que aconteceu com Moisés. E eu digo que isso são atributos divinos, atributos de Deus. Ainda no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Davi estava corrido de Saul. E Davi está com fome e entra dentro de um lugar que não podia ninguém entrar, a não ser o sacerdote. E ele come do pão da apropriação, um pão que ninguém podia tocar, a não ser o sacerdote. Mas ele está com fome, sabe o que acontece? Ele come. E quem tocasse no que não era, do que era santo e não pudesse, e não era sacerdote, era fumegado na hora. O fogo descia e consumia, morria no local. Mas Davi com fome come e ainda dá de comer. Cadê o Deus que desce com fogo? Cadê o Deus que mata a fera? Cadê o Deus que pregam aí que é um Deus tirano? Não existe esse Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, que trabalha, meu querido, na equidade da sua vida. Trabalha para te manter firme, para ser zeloso pela tua alma. A esse Deus é que nós servimos. Pode exaltar, você tem liberdade. Exalte a Ele. Deus, aleluia, Jesus. Olha que interessante, a Bíblia Sagrada diz que essas mulheres chegam, Moisés ouve a sua petição e vai clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus vira para ele e diz: Moisés, essas mulheres estão certas. Olha o coração de um Deus tão zeloso. Moisés, eu vou conjecturar, claro, elas não estão erradas. Eu posso até conjecturar e dizer: Moisés, você ainda trouxe esse caso para mim? Moisés, vai lá, dê para elas a terra do seu pai. Rando comanai de calabassuri de clamas. Eu quero trazer uma pontuação dentro desse trechinho aqui. Sabe o que isso me arremete? A salvação. Quem entende, diga glória a Deus. A salvação é individual, você entende? Não é porque os seus pais pecaram que se você não pecar que você vai ser condenado, não. A salvação é individual. Não é porque fulano, você veio de uma linhagem que todo mundo é de centros espíritas, é de uma vida completamente profana, que você se sente indigno de alcançar a salvação. Quando eu olho para essa mensagem, eu vejo um plano de salvação. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a nossa salvação está indiferente daquele que está do nosso lado. Nós temos que manter uma santidade com Deus, uma aproximação de Deus, uma intimidade com Deus. Indiferente se a parentela pecou, se o esposo pecou, a esposa pecou, os filhos pecaram. Indiferente disso, sabe o que eu vejo Deus aqui? Deus colocando na balança, dizendo: Moisés, o pai dela pecou, o pai delas pecaram, sim, mas elas não, elas foram fiéis durante esses 40 anos dentro do deserto. Moisés, pode dar para elas o que é de direito delas, a terra é delas. Pode exaltar a salvação, meu querido. A sua fidelidade com Deus promove para você a salvação da tua vida. A Bíblia diz que o Senhor então responde a Moisés. Moisés volta. Eu imagino todo mundo olhando para Moisés, esperando um veredito, porque o povo já era meio fariseu, né? Que é lei, acabou. E simplesmente
Deus ainda acrescenta, dizendo para Moisés: Moisés, dê para ela o que é dela por direito delas. E vai lá na lei e pode mudar a lei, porque a partir de hoje, quem não tiver descendente homem na sua família, dará a sua descendente mulher. E se não tiver nenhum descendente, dará o parente mais próximo. E se não tiver um parente mais próximo, aí sim, continuará a lei que falou ainda em Gênesis, na época de Abraão, ainda dizendo: Abraão querendo dar a sua herança para o seu mordomo, diz, aí poderá dar, mas a prioridade é a sua casa. Você entende que Deus já está falando aqui dentro desse culto? Você entende que o Senhor está falando? Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está completamente decidido a mudar leis para te favorecer, a mudar situações para te favorecer. Pode glorificar, está sentindo a presença? Pode. Hoje eu sinto o mover de Deus, de providência, acontecendo aqui dentro deste culto, simplesmente com o intuito de mudar a tua história. Existem pessoas que estão aqui, meu querido, sofrendo por causa de leis, sofrendo por causa de estatutos, sofrendo por causa de paradigmas humanos, dogmas humanos, sofrendo simplesmente porque não consegue romper barreiras, porque a lei não te permite. Eu não digo lei de crimes, eu digo leis que podem infligir ou atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. Mas eu vejo um Deus de misericórdia dentro deste culto, olhando para você e dizendo: ei, pode ficar tranquilo, embora a lei não te permita ir, eu vou alterar o estatuto, a lei, só para te beneficiar, porque eu estou vendo a tua sinceridade. Pode exaltar, você tem liberdade. Xarabando comanai de calabaço e declamas. E eu estou pregando aqui, estou vendo Deus indo dentro daquela penitenciária, indo dentro daquele manicômio, indo dentro daquela instituição, indo dentro daquela empresa, dizendo: vai mudar isso aqui, porque o meu servo é fiel a mim, e eu vou mostrar que sou Deus na vida dele, na vida dela. Glória a Deus, aleluia. Deus vai mudar situações para te honrar. Deus vai mudar situações para te beneficiar. Deus vai mudar estatutos para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Pode exaltar, pode. Eu sinto Deus fazendo uma obra diferenciada hoje. Aquelas mulheres precisavam de providência, porque elas estariam propícias à falência e à humilhação. Mas Deus mudou tudo para tirar aquelas 5 mulheres da situação que Ele esperava. Levanta a mão direita, porque é profética dentro desse culto. Levanta a sua mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida como servo e ministro do Evangelho, a qual Deus me incumbiu. Eu quero profetizar sobre a tua vida que haverá mudança de situação na tua vida hoje. Haverá providência chegando. Receba esta palavra de Deus aqui nesta igreja e na tua casa. Hoje tem mudança de situação. Deus está vendo a tua fidelidade, a tua sinceridade, e dentro deste culto está mudando a tua história, está mudando a tua vida. Dentro deste culto Deus está mudando toda a tua história. Ei, Deus está mudando o que estava simplesmente propício ao fracasso, à morte, à falência. Deus vai mudar a situação hoje. Deus vai trazer a providência hoje. Deus vai mudar a situação hoje. Deus vai tocar no que é intocável, no que é intangível. Deus vai tocar agora só para te abençoar. Receba! Glória a Deus, aleluia. Pode exaltar, pode. Receba!
Este Deus é perito, meu querido, em mudar situações para beneficiar aquele que é fiel a Ele. Então pode ficar tranquilo, o seu final não será um final de morte, o seu final não será um final de falência, o seu final não será um final de humilhação, não. Aquelas mulheres, ao ouvir a proclamação da mudança da lei, imagino eu, é claro, ficaram completamente abençoadas e felizes, meu querido. E é isso que Deus vai estar fazendo dentro deste culto, mudando a tua sentença para te honrar. Mas eu quero trazer rapidamente aqui 5 tópicos, características que fizeram com que tudo mudasse. Repete comigo e diga: 5 características que mudam a situação. Primeiro, quero você breve aqui por causa do horário. Primeiro, o nome de Macla significa confiança. Repita comigo e diga: confiança. Para você conseguir chegar diante de Deus e para que Deus possa mudar a tua história, primeiro ponto que você tem que agregar na sua característica é confiar naquele que te chamou. Aleluia. Livro de Salmos 125 diz: aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Você quer ter mudança de história, quer ter mudança de vida, quer que Deus faça com você como fez com essas 5 mulheres, então agrega dentro da tua vida essa característica: confiança. E confiar não é quando tudo está dando certo, confiar é quando a probabilidade é contrária à realidade. E você sabe que quem te confiou, quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu não foi fulano, bertano, ciclano, mas quem te prometeu foi um Deus todo poderoso. Confiar, meu querido, é ter a fé maior do que você imagina. E dentro desse culto, o Senhor está derramando uma unção de confiança sobre a tua vida. Recebe esta unção, recebe esta unção. Confia no Senhor, confie na sua palavra, confie na sua promessa, confie no que Ele tem para você. Pode exaltar este Deus. Aleluia. Segundo tópico que me chama a atenção, característica, está no nome de Noá. Repita comigo e diga: Noá. Foi fraco, diga Noá. O significado de Noá significa perseverança. Então repita comigo e diga: perseverança. Você entende? Deus não mudou a lei só porque eram 5 mulheres frágeis, não. As suas personalidades fizeram com que Deus movesse as mãos em favor daquelas vidas. E um dos pontos que o crente tem que ter agregado à sua vida é perseverança. Aleluia. Muitos, meus queridos, acabam deixando o seu propósito no meio do caminho, aceitam Jesus logo no início, e quando a luta vem, eles fraquejam no meio da caminhada. Quantas pessoas de repente poderiam estar conosco aqui neste culto, mas simplesmente não perseveraram, simplesmente abandonaram a fé, simplesmente no primeiro obstáculo deixaram a situação e simplesmente abandonaram o barco. Essas 5 mulheres, elas não abandonaram o barco mesmo seu pai sendo morto, e elas sabiam que a lei dizia que mesmo que se não tivessem filho homens, elas não poderiam herdar a terra. Mas sabe o que estava no instinto dela, na característica pessoal dela? A perseverança. E sabe o que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim trocará a sua coroa de espinho por uma coroa de vida eterna. Ei, é tempo de perseverar pela sua salvação, é tempo de perseverar pelo seu propósito, é tempo de perseverar pela sua família, é tempo de perseverar pelo seu ministério, é tempo de perseverar para estar na presença daquele que te chamou. O reino de Deus é ganha força e não é com briga, mas é com força de ser teimoso, de ser perseverante para alcançar a benevolência de um Deus todo poderoso. Segunda unção dentro deste culto, levanta a sua mão. O Senhor está derramando perseverança sobre a sua vida. Receba a unção de Noá e saia daqui hoje perseverando pela tua
tua salvação e pelo teu milagre. Receba e pode exaltar este Deus. Glória a Deus, aleluia. Terceira personalidade que me chama a atenção é o nome de Ogla. Repita comigo e diga Ogla. O significado de Ogla significa aquela que não tem os pés amarrados, ou seja, uma pessoa desprendida. Embora elas foram buscar o que era delas por direito, elas não estavam presas à sua terra, à sua vida material. Se elas tivessem presas à sua vida material, simplesmente a morte do seu pai seria um estopim para elas abandonarem tudo, se misturar em meio às tribos, ou simplesmente desistir no meio do caminho. Uma característica importante: nós pedimos a Deus tudo que Ele tem, nós pedimos a Deus o melhor que Ele pode nos dar, nós pedimos ao Senhor o melhor da terra. Isso é comum, pode pedir, não é pecado, mas nós nunca podemos nos prender a nada nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Nada pode ser maior do que a unção e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na tua adoração. Nada pode tomar o lugar de Deus na tua história. Se algum problema está sendo maior do que o nível e o tempo que te leva a adorar, isso significa que você está preso, está prendido, ou está preso a alguma coisa. Isso impossibilita de Deus operar uma causa impossível ou uma providência sobre a tua vida. Você quer base bíblica? Vamos voltar à história de Abraão. Deus leva mais ou menos de 25 a 28 anos, se não me falha a memória, para conseguir completar na vida de Abraão a promessa de um filho. A Bíblia diz que quando a criança cresce, já está grande, o Senhor vira para Abraão e diz: Abraão, você me ama, então me dá o seu filho. E ele caminha 3 dias e 3 noites até o Monte Moriá, e ele prepara o cutelo, prepara o holocausto, prepara tudo. Sabe o que Deus estava provando em Abraão? Se ele estava preso a alguma coisa nessa terra. Mas Abraão não tinha um coração prendido a nada natural. O que segurava Abraão era a sua intimidade com Deus Todo-Poderoso. Ei, não deixe que nada nessa terra te prenda ou roube a sua atenção da verdadeira adoração ou do propósito de servir a Deus. Não deixe que o seu problema seja maior do que o espaço de tempo que você tem para se dedicar a Deus ou buscar a face dele. Dentro desse culto, se tem alguma coisa te prendendo, é dia de você simplesmente abandonar o que te prende e ter liberdade na presença do Espírito de Deus. Pode exaltar se você entendeu. Se desprenda para que a providência aconteça. Não se prenda a cargo, não se prenda a pessoas, não se prenda a nada material. Deus deu, disse Jó, Deus levou. Você entende? Um dos tópicos. Quarto nome que me chama a atenção é Milca. Repita comigo e diga Milca. Foi fraco, em casa você pode repetir também, diga Milca. Significa autoridade. Repita comigo e diga autoridade. Autoridade não é o mesmo que ser autoritário. Quem entende, diga glória a Deus. Ser autoritário, você obriga as pessoas a fazer o que te convém, o que você quer. Ter autoridade é ter ciência exatamente do que é seu e até onde você pode chegar e até o seu limite. Milca tinha autoridade sobre a sua vida. Um dos estopins que levaram ela a chegarem até Moisés é porque elas sabiam do que era delas por direito. A autoridade que Deus te dá é para você demarcar territórios espirituais, emocionais. É para você dizer: aqui é meu e o diabo não toca. Aqui é meu, foi Deus que me deu, o inferno não toca. A minha família foi Deus e é Deus que me deu, o inferno não toca. O meu relacionamento é de Deus e foi Deus que me deu e o inferno não toca. Glória a Deus, aleluia. Autoridade. Estamos vivendo uma era que as pessoas estão perdendo a sua autoridade. Não tem mais autoridade espiritual. O que é colocado você come, o que é colocado você bebe. Qualquer tipo de influência cultural que é colocado dentro da igreja, você adequa, você se pega. Você não tem respaldo bíblico, não conhece a palavra. E Deus fala: ei, conheça a palavra, porque por esta palavra eu te dou autoridade.
A autoridade no mundo espiritual também, a autoridade de Deus te dá. E o Senhor virou em Marcos, se não me falha a memória, e diz claramente: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, repreender demônios, curar enfermos, e se crer, ressuscitar mortos. Pode glorificar a autoridade. Reconheça a autoridade do Espírito de Deus, do nome dele na sua vida. Tem essa autoridade. E o último que me chama a atenção é Tirza. Repita comigo, diga Tirza. Foi fraco, diga Tirza. Quem era Tirza? O significado de Tirza significa aquela que está em deleite. Sabe o que é deleite? Prazer, se deliciar. Por que se deliciar? Porque existem pessoas que não são prazerosas. Eu não digo no mundo natural, eu digo no mundo espiritual. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que Deus dá, sempre murmura, sempre, nunca está bom em todos os aspectos da situação. Para ele nada, ou para ela nada está do jeito que é para estar. É difícil agradar alguém que não tem essa característica de Tirza. Eu imagino que até Deus, né, embora na sua plenitude, magnitude, deve ser difícil te agradar em céu. Nada está bom, tudo está ruim. Perdeu a característica de se deliciar com Deus, de tudo que Deus tem. E Deus te chamou aqui para dizer: ei, seja agradecido por tudo que eu tenho te feito. Por mais que não tenha alcançado o objetivo que você deveria ter alcançado, mas se delicie. Paulo é um exemplo disso. Ele sabe: sei estar contente como sei estar abatido, sei ter a minha abundância, como também sei também ter por escassos nas minhas mãos. Em outras palavras, ei, tudo o que Deus faz de bom para a nossa vida. Agradeça a Deus. Pastor, eu não alcancei o que eu queria ainda, mas você ainda tem vida e força para alcançar. Pastor, eu não sou rico, graças a Deus por isso, não você estaria nem aqui. Mas se você, aleluia, tenha pelo menos a riqueza do céu, agradeça. Seja grato pelo dia que se levanta, pela noite que desce, que chega. Seja grato pela tua casa, seja grato pela tua família. E pior, melhor ainda, seja grato pelo projeto de salvação que Deus tem na tua vida. Pode exaltar, já é o motivo suficiente para ser agraciado, para viver em deleite com o Senhor. Aleluias! Quer ter providência? Seja como os filhos de Zelofeade. Fica de pé, porque a hora já foi embora. Fica de pé. Fica de pé. Quem hoje vai ter confiança da parte de Deus, diga glória a Deus. Quem hoje vai perseverar, diga aleluia. Quem hoje vai ser desprendido de tudo desse mundo, diga glória a Deus. Quem hoje vai ter mais autoridade do que Deus te deu, vai ter ciência disso, diga amém. Quem vai ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo, diga eu. Então levanta as suas mãos.